Números 31, 29. Da metade deles vocês vão pegar, e você vai pôr ao grande pastor ajudou, o operador de purificação, como levantamento à salvação. Lembrar que salvação é a minha tradução para o nome de Deus, não para a palavra Deus, mas para o nome dele, que eu trato a palavra Deus como um título que significa Salvador, e salvação é o nome. Nas Bíblias tradicionais está Senhor em maiúsculo, na católica, se eu não me engano, está como Javé, na dos Testemunhas de Jeová está como Jeová. Então, cada tradução tem um viés diante disso aqui. O Novo Testamento usa, no grego, usa Kyrios, que dizem que significa Senhor. Ao meu ver, significa dono. 30. E da metade dos descendentes do persistiu com o grande pastor, você vai pegar um do que foi agarrado para cada 50. Do solo, dos bovinos, dos jumentos e do rebanho, de todo o animal de carga, e você vai por eles aos do ligado, os que dão atenção ao que se atenta da moradia de salvação. 31. Então o tirado e o grande pastor ajudou, o operador de purificação, fizeram conforme salvação determinou ao tirado. E sendo o que foi pego, o resto do saque que o povo da mobilização saqueou, de rebanho, 675.000, e de bovinos, 72.000, e de jumentos, 61.000, e de seres do solo, das mulheres que não conheceram deitar com macho, todos os seres foram 32.000. Lembrar que solo em vermelho é a tradução da palavra Adão. Aqui, nas traduções tradicionais, eu até fiquei curioso agora como que eles colocaram isso aqui. Ah, homem. É, eles colocaram homem, porque é assim que eles traduzem Adão. Tá. Mas a importância de manter solo aqui é o que eu comentei no episódio anterior. E também porque isso faz uma ligação para quem tem mais noção já do Novo Testamento, o que são pessoas do solo, de Adão, da carne, e o que são pessoas da inspiração, do Espírito, que a Bíblia ela faz uma clara diferença entre os que são de Adão, do solo, e os que são da inspiração, do Espírito. E isso também se encaixa no Antigo Testamento, mas ao não traduzir Adão como solo e sim como homem, você entra em conflito com outra raiz, que é a da palavra que é, de fato, homem, que é Ish. Lembrando que Isha é a tradução de mulher. Então, eu expliquei isso no começo, acho que em Gênesis 2 ou algo assim, que é uma explicação muito legal até, né, os primeiros capítulos eu chamei ela de humana, porque ela vem do homem. Então, humana, para aquele versículo fazer sentido, porque senão fica estranho, né? Ela se chamou mulher porque ela saiu do homem. Não faz sentido. Então, lá no primeiro eu usei humana, porque ficou. E ela se chamou humana porque ela saiu do homem. Então, aí faz sentido, porque emanar é algo que sai, etc. Acabou dando certo um jogo de palavras no português. Só que, no restante do livro, se eu chamo as mulheres de humanas, acaba se fazendo contraparte, parecendo que os do solo, os homens não são humanos, né? E os homens e as humanas ia ficar estranho. Tem muito versículo que ia ficar muito estranho se eu colocasse a mulher como humana, porque acaba se contrapondo a coisas de que iam parecer que não seriam seres humanos. Então eu acabei voltando para a mulher. Então, nos primeiros capítulos eu chamo a mulher de humana e depois eu passo a chamar de mulher para o texto não ficar estranho. Mas a minha vontade é chamar ela de humana, justamente por causa desse jogo de palavras. E de seres do solo, das mulheres que não conheceram deitar com macho, todos os seres foram 32.000. E aqui, de fato, é a palavra macho, não é a palavra homem, tá? O texto ele faz uma diferença entre o que é a palavra homem e o que é a palavra macho. Isso é interessante porque em Levítico fala-se de mulheres que se deitam com, animais. Então, aqui o texto foi bem específico, não é apenas
homens, mas é também, eh, animais, tá. Eu sei que é tenso falar isso, mas é o vocabulário do texto. Aí ele especifica macho, então, lá em Levítico, ao ter falado isso, e aqui, ao ter falado isso, é bastante específico. 36. E a metade, a porção dos que saíram à mobilização, a contagem do rebanho foi 337.500. Então, o tributo para a salvação do rebanho foi 675. Aqui, ó, outro lugar. A palavra salvação faz sentido quando você troca Senhor por salvação, porque esse é o nome dele, essa é a fama dele, ó. O tributo para a salvação do rebanho foi 675.000. Então, o que acontece? Salvação é o nome dele e o propósito disso é salvação, porque eles têm que pagar isso, senão quando eles não pagam o tributo, eles têm que matar o animal, conforme nós vimos em Levítico. Tá? Então aqui você acaba tendo esse duplo encaixe, mais um lugar onde o duplo, o triplo sentido da palavra faz sentido, porque é a fama dele, é o propósito e também é o motivo da coisa toda estar acontecendo aqui. Então o tributo para salvação, triplo sentido, do rebanho foi 675.000, porque se eles não fazem um tributo para salvar eles, né, tanto no verbo quanto no substantivo, eles têm que matar eles. Isso também faz uma outra conexão, né, quando nós vamos no Novo Testamento, fala, né, quem não nascer de novo, na verdade não é quem não nascer de novo, é quem não, esqueci o termo agora, mas a palavra que está lá não é nascer de novo, isso também é uma outra conversa. É, se eu não me engano, é quem não for dos eu não vou falar agora, que eu não vou lembrar exato e eu não quero falar errado. Mas é isso, mais um lugar onde salvação se encaixa com, inclusive aqui, triplo sentido. 38. E os bovinos foram 36.000. Então o tributo deles para a salvação, 72. E os jumentos, 30.500. Então o tributo deles para a salvação, 61. E os seres do solo, 16.000. Então o tributo deles para a salvação, 32 seres. E o tirado pôs o tributo, o levantamento de salvação, ao grande pastor ajudou, o operador de purificação, conforme salvação determinou ao tirado. E da metade dos descendentes do persistiu com o grande pastor, que o tirado meiou dos homens que mobilizaram, e a metade da reunião foi do rebanho 337.500, e dos bovinos 36.000, e dos jumentos 30.500, e seres do solo 16.000. E o tirado pegou da metade dos descendentes do persistiu com o grande pastor, o que foi agarrado de um para cada 50, do solo e do animal de carga, e pôs eles aos do ligado, que dão atenção ao que se atenta da moradia de salvação, conforme salvação determinou ao tirado. E aproximaram-se do tirado os considerados que estavam sobre os milhares da mobilização, os líderes dos milhares e os líderes das centenas. E eles disseram ao tirado: os seus escravos fizeram um levantamento da cabeça dos homens de batalha que estão na nossa mão, e nenhum homem dentre nós foi desconsiderado. E nós aproximamos a aproximação à salvação, o que o homem encontrou de objetos de ouro, correntes de tornozelo, braceletes, anéis, brincos e esferas, para fazer revestimentos sobre os nossos seres à frente de salvação. E o tirado e o grande pastor ajudou, o operador de purificação, pegaram o ouro deles, todo objeto feito. E todo o ouro do levantamento que eles levantaram à salvação foi 16.750 pesos, dos líderes dos milhares e dos líderes das centenas. Os homens da mobilização saquearam, cada homem para si. E o tirado e o grande pastor ajudou, o operador de purificação, pegaram o ouro dos líderes dos milhares e das centenas, e o trouxeram para a tenda do momento, como pensamento para os descendentes do persistiu com o grande pastor à frente de salvação.